Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje vamos ter uma Pokéanálise, dessa vez falando um pouquinho sobre o metagame de Overused. Antes da gente começar, eu queria pedir que se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva, tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou dar um tempinho para você descer a tela e clicar lá no botão inscrever-se. Vai lá então. E antes de sair do vídeo, se você gostar, não esqueça de deixar um like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me ajuda demais a saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Então vai lá, desce a telinha. Bom, então é isso. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo mais teórico aqui do canal, com mais uma Pokéanálise. Então se você não viu, eu vou deixar passando o izinho aí no topo da tela para o vídeo da última Pokéanálise, onde eu falo um pouco sobre o novo metagame de Underused. Mas hoje o papo aqui é outro. Hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre a Tier Overused e sobre as principais ameaças que habitam essa Tier. E o primeiro Pokémon que eu gostaria de falar é o Landorus Therian. Esse, na minha opinião, é o melhor Pokémon de todo o metagame de Overused. Inclusive, na minha opinião, ele também era o melhor Pokémon no metagame de Horas, e isso se deve a uma série de fatores, mas eu gostaria de chamar sua atenção especificamente para 4 características. E a primeira característica que eu gostaria de chamar a atenção é quanto à tipagem excelente do Landorus. Os tipos Ground e Flying garantem a ele duas imunidades muito importantes no metagame, que são Electric e Ground. Ainda te garantem resistência a outros 3 tipos, que são Fighting, Poison e Bug. A segunda característica do Landorus Therian que eu gostaria de chamar a atenção é a sua habilidade, que é Intimidate. Essa habilidade garante que todas as vezes que o Landorus Therian entra em campo, o Pokémon do oponente tenha o seu ataque físico diminuído em um nível, o que pode ser extremamente útil em determinados momentos da partida. Terceira característica, os seus stats muito altos. Landorus tem stats tanto ofensivos quanto defensivos consideráveis, o que garantem a ele um lugar cativo entre os melhores Pokémon da Tier Overused. E a quarta característica que eu gostaria de ressaltar é a sua versatilidade. Graças aos seus stats muito equilibrados, Landorus pode assumir diversos papéis dentro de uma equipe em diversos sets viáveis, como por exemplo, set defensivo com Stealth Rock, sets ofensivos com Stealth Rock, sets Dual Dancer, Choice Scarf, usuários de Z-Move, enfim, uma infinidade de sets possíveis para o Landorus. Bom, e era isso que eu tinha para falar sobre o Landorus. Eu não vou me estender mais com relação a ele, pois todo mundo já sabe do que ele é capaz, então eu gostaria de seguir para o próximo Pokémon da nossa lista, e que na minha opinião não vai ter vida muito longa em Overused, que é o Greninja. Então vamos lá. O Greninja provavelmente é o Pokémon mais perigoso da Tier. Ele basicamente tem potencial para derrotar tudo no metagame atual, e para você descobrir que set ele é, você basicamente vai precisar sacrificar alguma coisa. Existem 2 vertentes de como ele pode ser utilizado, e a primeira, e na minha opinião a melhor, é o Greninja com a habilidade Protein, que para quem não sabe, o Pokémon muda o tipo, o seu próprio tipo antes de atacar. Isso na prática dá para ele sempre o bônus do Stab. O Greninja sempre recebe o bônus de Stab quando ele tem a habilidade Protein. Combine essa habilidade com uma coverage surreal e você simplesmente não vai encontrar entradas para esse monstro. Qualquer Pokémon que você precise, que você imaginar, toma 2-hit KO para algum set de Protein Greninja. Eu acho que, salvo a exceção de Magearna Assault Vest, qualquer outro toma 2-hit KO para algum dos sets de Protein Greninja. Não esqueçamos que, além do grande poder de fogo, Greninja também tem acesso a Spikes e Toxic Spikes. E como ele é um Pokémon que pressiona demais o oponente e força inúmeras trocas, isso pode te ajudar muito, principalmente a quebrar equipes Bulk Offense. E a segunda opção, para quem quer utilizar Greninja de uma forma bem sólida, é com a habilidade Parental Bond,
que garante a ele uma espécie de mega evolução quando ele consegue derrotar um Pokémon. Uma vez transformado na Ash Form, esse monstro fica extremamente perigoso. Para falar a verdade, só existem duas trocas seguras para ele, que são Chance, já que Greninja com habilidade Parental Bond não pode ter Low Kick, pois Low Kick é um ataque do Move Tutor de horas, então ele não consegue ter Low Kick. E a outra entrada é Tapu Fini, já que Greninja na Ash Form também não tem acesso a Gank Shot, pois Gank Shot também é um Move Tutor de horas. Além desses dois, a gente até poderia colocar Toxapex, mas não são todos os sets que você vai conseguir lidar com Ash Greninja com Toxapex. Então, basicamente, são essas duas entradas. Depois de falar sobre o Greninja, o próximo Pokémon que eu gostaria de falar é a Volcarona, que é um Pokémon que se tornou muito, mas muito perigoso em Sun e Moon, graças a dois fatores principais. O primeiro é o nerf de Talonflame, que na verdade é um nerf à habilidade Gale Wings, né? Que basicamente tirou esse Pokémon do metagame de Overused. E a segundo fator que fez com que Volcarona ficasse muito mais perigoso é o surgimento dos Z-Moves. Com a quase extinção do seu principal check, que é o Talonflame, já seria tendência Volcarona ter sua usagem aumentada. Porém, com a criação dos Z-Moves, Volcarona se tornou talvez um dos Pokémon mais perigosos de Overused. Obrigatoriamente você precisa ter formas de lidar com a Volcarona após um Quiver Dance. E isso basicamente se resume a um Pokémon que segure o Item Choice Scarf e que tenha Base Speed maior que 100. Inclusive, esse é um dos fatores que causou o boom na usagem de Keldeo, já que ele estava sendo utilizado com Choice Scarf e com o Move Stone Edge exatamente para pegar a Volcarona. Heatran também pode funcionar como uma resposta para Volcarona, mas não é certeza, porque Volcarona pode carregar Hidden Power Ground e o Heatran nada vai poder fazer nesse caso. Bom, seguindo, eu gostaria de falar um pouco sobre um outro excelente Pokémon, que é a Magearna. Essa, sem dúvida, é um dos melhores Pokémon do atual metagame, é um dos melhores Pokémons que foi inserido em Sun e Moon. Ela tem uma habilidade incrível, que é a Soul Heart. Sempre que um Pokémon cai em campo, ela ganha um boost no seu Special Attack. E vale ressaltar que é uma habilidade melhor do que as que a gente tem por aí, similares, porque as similares o Pokémon precisa derrotar o Pokémon adversário para ganhar o boost, como por exemplo Moxie. Nesse caso, Soul Heart, sempre que um Pokémon cai em campo, ela ganha o boost. Não necessariamente ela precisa derrubar de forma direta esse Pokémon. Além disso, Magearna tem acesso a uma coverage gigantesca, possui status ofensivos e defensivos muito altos, uma forma sólida de setupar a sua própria speed na forma de Shift Gear, já que uma das poucas fraquezas que Magearna tem é dela ser ligeiramente devagar, vamos dizer assim. Ela tem uma base speed relativamente baixa, mas graças ao acesso a Shift Gear você pode contornar isso. E eu não poderia deixar de falar do move assinatura da Magearna, que é o Floor Cannon. Esse move tem base 130, é do tipo Fairy, é um ataque monstruoso. Magearna é um Pokémon tão bom, mas tão bom, que ela tem usabilidade em Ubers. Ela é um Pokémon que ela é relativamente bem usada em Ubers. Magearna, além de tudo isso que eu falei, ela ainda pode exercer inúmeras funções dentro de uma equipe. Além do que eu já falei, Magearna cai como uma luva em times de Trick Room. Ela se tornou um dos melhores Trick Room Sitters do metagame. Inclusive, com a inserção de Magearna no metagame, o estilo de jogo que se aproveita de Trick Room ficou muito mais viável do que em gerações passadas. Seguindo então, Zygarde será o próximo Pokémon que eu irei falar, e esse talvez é um dos Pokémons que mais ganhou destaque nessa geração, graças a um move chamado Thousand Arrows. Esse move já existia na sexta geração, porém só foi liberado seu uso com a chegada de Sun e Moon. Esse move é estupidamente roubado.
tem base 90, é do tipo Ground e acerta todos os Pokémon, mesmo os que não fazem contato com o solo. Combina isso com um Pokémon Super Bulk, com uma speed até que decente, com moves de setup bem sólidos, e você tem um Pokémon extremamente perigoso e que encontrou no metagame de Sun e Moon, que é extremamente ofensivo, o seu lugar. Ele tem um terreno perfeito para brilhar. Existem vários sets de Zygarde que são viáveis, como por exemplo Subcoil, o Choice Band, o Dragon Dance, até com o próprio Z-Move. Então, assim, além de tudo, ele é um Pokémon extremamente versátil dentro do metagame atual. Vamos ao penúltimo Pokémon então, que é a Tapu Lele. Esse é um Pokémon que já prometia fazer muito sucesso antes mesmo do lançamento de Sun e Moon. Ela possui um Special Attack e uma Speed Tier muito interessante. Combine tudo isso com seu terreno, que além de aumentar o damage dos moves do tipo psíquico, impede que sejam utilizados moves de prioridade, e Tapu Lele se torna um verdadeiro monstro. Depois do ban de Mega Metagross, Tapu Lele perdeu um dos seus principais checks e com isso tornou-se ainda mais fácil você utilizar Tapu Lele. Praticamente não existem entradas para esse monstro no metagame atual. Assim como a gente já falou anteriormente em outros casos, Tapu Lele é um outro caso de que dificilmente você vai encontrar uma entrada segura para Tapu Lele. No atual metagame a gente consegue ter alguns sets interessantes de Tapu Lele que são bem difundidos. Na minha interpretação, os melhores são Choice Scarf ou o set Stallbreaker, mas ainda existem sets com Life Orb e até mesmo com Choice Specs, mas na minha concepção Choice Scarf e Stallbreaker são os dois melhores sets de Tapu Lele. Bom, vamos falar então do último, na verdade dos dois últimos Pokémon, que eu deixei para falar desses dois juntos no final, pois eles são os dois Megas que, na minha opinião, são os mais aterrorizantes de Overused, que são eles, Mega Mawile e Mega Medicham. Esses dois têm a semelhança de serem mortais, um descuido e você pode ser sweepado por eles. Ambos possuem habilidades que tornam seu poder de fogo muito alto. Além disso, possuem uma coverage incrível e dificilmente você encontrará uma suíte segura para esses dois monstros. O caso da Mega Mawile é ainda pior, pois se ela consegue um free turno para subir um Swords Dance, o jogo está praticamente acabado. No que diz respeito ao Mega Medicham, se você combinar o Mega Medicham com um Tapu Koko, graças ao acesso ao Electric Surge, que traz o Electric Terrain para o campo, ele dá 2-hit KO em praticamente todo o metagame, coisa que não acontecia, por exemplo, em Horas. Então, além de tudo, o Mega Medicham, que já era muito bom, ficou ainda melhor com a chegada de Sun e Moon. Bom, e essa foi a minha análise sobre o que eu considero as maiores ameaças do metagame de Overused. Eu gostaria de deixar claro que a minha intenção não era fazer uma análise mais precisa de cada um desses Pokémon, pois eu acho que eu precisaria de um vídeo para cada um deles. Inclusive, eu acho que eu posso até fazer isso caso vocês queiram, então deixa no campo dos comentários o que vocês acham dessa ideia, se eu devo investir nessas análises ou de repente pensar em outras análises ou alguma coisa assim. Deixa nos comentários para me ajudar a saber se vocês querem, se vocês não querem ver uma coisa assim. Mais uma vez então, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Essa é só uma das análises. Tem PS Lives, a gente tem replays, o manual completo do Pokémon competitivo, que já está no modo intermediário e que provavelmente a gente vai ver vídeos novos dessa série nos próximos dias. E bom, é isso aí. Não deixa de se inscrever então e não deixa de colocar um like aí, clicar no botãozinho do like. Essa é uma série que dá muito trabalho, as Pokéanálises eu perco horas fazendo roteiro, pesquisa, então só por todo esse trabalho eu acho que eu já mereço o seu like, não esquece de clicar ali no like. E bom, era isso então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!